A formação na área da saúde parece bem sólida, né? Mas e se estiver faltando alguma coisa? Vamos dar uma olhada juntos em algumas peças que talvez estejam faltando para a gente ter um cuidado que seja mais completo, mais humano. O modelo que a gente tem hoje para formar profissionais de saúde parece robusto, mas essa análise aqui aponta que existem algumas lacunas. E não são só umas rachaduras pequenas, não. São componentes importantíssimos que afetam o coração do cuidado. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: o que está faltando afinal? E a resposta, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a relação entre quem cuida e quem é cuidado. Ok, vamos analisar isso aqui. A base da formação em saúde hoje é esse quadrilátero, sabe? Formação, gestão, atenção e controle. Parece completo, parece sólido. Mas a questão é, será que isso basta? Bom, então vamos direto ao ponto. Foram identificados 3 elementos que são essenciais e que aparentemente estão de fora. A gente vai revelar esses elementos numa contagem regressiva do terceiro lugar até o primeiríssimo para descobrir qual é a peça mais importante de todas. Em terceiro lugar, na nossa lista de componentes que estão faltando, a gente tem algo que, olha, muda de verdade a relação de poder dentro do sistema de saúde. E é exatamente isso, entender que saúde não é um favor, é um direito garantido por lei. Poxa, isso muda tudo. Transforma quem era um paciente passivo em um cidadão que tem direitos, e o profissional em alguém que garante esses direitos. É uma virada de chave fundamental na mentalidade. Subindo agora para o segundo lugar, a gente encontra o coração do cuidado. Uma coisa que vai muito além da técnica, dos procedimentos. O mais crucial aqui é que isso não vale só para a relação entre a equipe e os pacientes. Inclui os gestores também. A humanização precisa estar em todo o sistema. Não é só sobre ser tratado com respeito, mas sobre como gestores, equipes e usuários se conectam, com compreensão, com solidariedade. Essas palavras precisam sair do papel e virar a base da prática diária. E chegamos ao topo da nossa lista, o elemento que é considerado o mais importante de todos. A peça que, se não tiver lá, compromete todo o resto. O ponto central é esse: respeito à cultura. E isso é bem mais do que só tolerar, sabe? É entender de verdade. É valorizar as crenças, o contexto de vida de cada pessoa. Sem isso, a comunicação simplesmente não funciona. A confiança vai embora e até o tratamento mais moderno pode se tornar ineficaz. É isso que faz a saúde ser, de fato, pessoal. Ok, a gente já identificou o que falta. A pergunta agora é, beleza, mas por onde a gente começa a construir tudo isso? E a boa notícia é que existe um caminho prático para isso. O ponto de partida sugerido aqui é olhar para os chamados 5 saberes do pensamento complexo. Vamos ver o que são esses saberes? Aqui estão eles: saber ver, para enxergar além do óbvio. Saber esperar, que é respeitar o tempo do outro. Saber conversar, que é a arte do diálogo. Saber amar, no sentido de ter um cuidado genuíno e empático. E, por fim, saber abraçar, que é o símbolo do acolhimento. É bom pensar nisso não como ideias abstratas, mas como habilidades de verdade, que podem ser ensinadas e cultivadas. E toda essa ideia se conecta a uma filosofia de educação muito mais ampla que propõe um jeito radicalmente diferente da gente construir conhecimento. E outros caminhos para a gente conseguir estimular essa nova forma de cuidado. Passam por um conceito-chave, a chamada educação popular. É fundamental para a gente entender essa proposta de mudança. Mas afinal, o que é educação popular? Pensa assim. É criar um espaço onde o conhecimento da academia e aquele conhecimento que vem do povo, da experiência de vida, se encontram para conversar de igual para igual. É uma quebra daquele modelo autoritário, sabe? Onde só um ensina e o outro aprende. Aqui não. Aqui todo mundo constrói junto. E essa filosofia toda nos leva a uma pergunta que provoca, né? Se saúde e educação são direitos de todo mundo, por que as pessoas precisam pagar por eles? É uma reflexão bem profunda sobre a distância que existe entre o que a lei garante e a realidade que a gente vive. Bom, estamos chegando na nossa mensagem final, que amarra todas essas ideias e faz um chamado para a ação, para um aprendizado que nunca para. A lição aqui é sobre responsabilidade de todo mundo, uma responsabilidade coletiva. Construir um sistema mais justo não é tarefa só de especialista, não. É um convite para todo mundo sair da inércia, colaborar e trazer a sua própria sabedoria, a sua própria experiência para a mesa.
E a gente termina com esse pensamento poderoso. O aprendizado não é uma coisa que acontece uma vez só, é um processo contínuo. A gente aprende fazendo e faz melhor porque está sempre aprendendo, todo santo dia. É uma ideia que nos convida a sermos agentes ativos na transformação do cuidado em saúde e, no fim das contas, na transformação da gente mesmo e dos outros.